Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir, na TV Cidade Manaus, mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Ideias. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Tony Bittencourt e este é o programa Ideias. No programa de hoje nós viemos aqui até o MS Casa, no espaço Lúcia Viana, para falar com ela, que é magistrada e professora. Ela vai falar um pouco sobre a história dela e vai falar também sobre os seus livros lançados. Não perca o programa, ele está muito interessante. Hoje eu vou falar com Lúcia Maria Correia Viana e vou fazer uma breve apresentação dessa pessoa. Ela é magistrada do Tribunal de Justiça do Amazonas desde 1983, professora de Direito Ambiental e coordenadora de convênios da Escola da Magistratura do Amazonas, ESMAN, professora de Legislação e Policiamento Ambiental do curso de Ciências Militares e Segurança Pública da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, graduada em Direito pela UFAM em 1982, especialista em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM 1990, mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA 2004, doutoranda em Direito pela Universidade Católica de Santa Fé, Argentina, 2008, pós-doutorada concluído em Direito Penal e Garantias Constitucionais pela Universidade de La Matanza, 2012, Buenos Aires, Argentina, professora das disciplinas Direito Ambiental e Ecologia, temas emergentes de Direito Ambiental e Direito Processual Ambiental da Faculdade Marta Falcão, exerceu coordenação dos cursos de Direito Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas, CIESA, de 1990 a 2000, coordenação temporária do curso de Direito da Faculdade Marta Falcão, concomitantemente com a coordenação do curso de Direito da Universidade do Estado do Amazonas por 10 anos, havendo participado da implantação da Universidade do Estado do Amazonas em 2001, conselheira do Conselho de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça e de Direitos Humanos do Estado do Amazonas de 2006 a 2010, conselheira do Conselho Penitenciário da Secretaria de Justiça e de Direitos Humanos do Estado do Amazonas desde 2010, conselheira do Conselho Estadual do Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas desde julho de 2012 e tem produção científica de artigos, discursos, palestras em livros e revistas científicas e não científicas e ainda em periódicos. Ela é diretora cultural da Associação dos Magistrados do Amazonas, a Amazon também. Ela tem como vocês perceberam, ela tem um currículo extenso e recentemente ela lançou esses 2 livros. Um é Conversando com o Direito, o outro é Resíduos de Serviços de Saúde no município de Manaus, Responsabilidade Civil da Administração Pública e dos Estabelecimentos Geradores. E também tinha lançado já há algum tempo Direito e Cidadania, Fundamentos e Perspectiva. Eu só tenho a dizer o seguinte: ufa, quanto trabalho, quanta produção de uma só pessoa. Isso mesmo, Lúcia?
Tony, assim, a gente vendo esse currículo, a gente pensa que as coisas acontecem, né? Que é rápido, que é fácil, mas na verdade, Tony, assim, eu não escondo a minha idade, eu tenho 52 anos, mas desde 22 anos de idade, quando ingressei na magistratura, que já venho me embrenhando na carreira científica, acadêmica, adoro estudar, assim, meu sonho é ser aluna o resto da vida. Então, na magistratura, desde os idos, como você falou, de 83 até 1988, Constituição Federal, unicamente voltada para a magistratura. A partir daí, iniciei uma atividade acadêmica que me encantou. Então, eu digo assim, trabalhar com alunos, estudar, hoje é o foco da minha vida, né? E esse resultado aí que você falou, aí, esse currículo acanhado, é um resultado de 30 anos de atividade profissional. Então, realmente não é do dia para a noite. É preciso, sim, disciplina, é preciso sacrifício, é preciso penalizar a família, é preciso esforço, dedicação, foco. Eu não tenho dúvida de que Deus assim, me agraciou com essa carreira acadêmica, porque se não fosse Deus eu não teria conseguido nada, né? E não tenho dúvida de que se não fosse muita responsabilidade, muito esforço, muita dedicação, eu não teria conseguido galgar todos esses patamares, né? Hoje já exerci 17 anos de coordenadora de cursos e 23 anos só de magistério. Então, é apaixonante, é contagiante, é algo assim que quando a gente começa a dar aula, ministrar cursos, é algo que parece que fica na veia e a gente não consegue mais distanciar. Eu acho muito gratificante. Eu tenho alunos hoje de todas as idades, de todas as faixas sociais. Encontrar um aluno na rua, falar com o aluno por e-mail, dizer que, professor, o seu conteúdo caiu na OAB, professor, eu fui muito bem no concurso. Isso é algo que, assim, é muito gratificante. Então, só Deus na nossa vida para nos proporcionar realmente grande compensação. Não é verdade? Eu acho que não se consegue nada facilmente. Ninguém consegue nada facilmente, né, Tony? Então, o aluno hoje em dia, que é um aluno que exige mais, que é um aluno mais antenado, mais globalizado, que é preciso a gente entrar na sala de aula lendo, vendo, participando de redes sociais, vendo noticiário, se informando aceleradamente. Isso nos provoca, nos insta a estar cada vez mais correndo atrás, não é verdade? Não há como acomodar. Eu acho que não há como acomodar em nenhuma área do conhecimento, em nenhum setor profissional. Mas como eu sou parcial, então, sobretudo na área do direito, né? Então, todo dia novas leis, todo dia os decretos, todo dia medidas provisórias. E eu escolhi uma área, Tony, que foi assim, eu fui me embrenhando nesses meandros do direito ambiental não por uma escolha, porque eu precisava fazer uma especialização. Então, aqui em Manaus, há 30 anos, 25 anos atrás, a especialização era o must, não é verdade? A pós-graduação, lato sensu. Então, para exercer o magistério, para exercer coordenação, precisava ser especialista até pelos índices percentuais exigidos pelo MEC, né? E agora ela está exigindo mestrado e doutorado. Pronto, é aí que eu quero chegar. Então, naquela época foi oferecido primeira especialização em Manaus, que era uma parceria com o saudoso, não é da sua época, mas você deve ter ouvido falar, Roberto Vieira, precursor do direito ambiental no estado do Amazonas. Então, o Roberto Vieira, naquela ocasião, ele tentava semear aquela plantinha do direito ambiental. E ele ofereceu a primeira especialização em direito ambiental do Brasil, primeira pós-graduação. Era uma parceria UFAM e EL.
Estudo Teovaldo Lodge. E eu falava, nossa, mas ambiental, direito ambiental, né? Quem é que dava importância para isso há décadas atrás? Mas parece parece até uma utopia, né? Nós em plena floresta amazônica. É um contrassenso. É um contrassenso. Nós, o Brasil hoje já é o terceiro no maior emissor de gás carbônico do mundo, concorrendo com grandes nações, países ricos, desenvolvidos. E nós não somos, não é? Nós somos acanhados economicamente, já estamos até tateando numa 8ª colocação mundial economicamente, mas ainda estamos como emergente. De sorte que, de uma parte, a maior e melhor legislação ambiental do mundo, de um lado, de outro lado, a maior floresta tropical do mundo, mas em contrapartida já o terceiro, quarto maior poluidor do mundo. Não parece isso que você está falando? Uma utopia, uma lenda. Na verdade, aí já chega a ser contrassenso. Contrassenso. Foi a palavra que eu escolho sempre para dizer para instar essa reflexão. Bom, aí eu fiz essa especialização de direito ambiental, que era o que estava oferecendo na época, e eu precisava. Precisava do título. Aí eu já comecei a gostar da história. Depois eu conto como é que foi o resultado desse trabalho. Que essa pesquisa começa nos idos de 1990, que já era a monografia dessa pós-graduação. Na verdade, eu gostaria que a gente começasse a falar. Ela, na verdade, estava falando sobre resíduos de serviços de saúde no município de Manaus. Mas para a gente fazer cronologicamente esse estudo, seria interessante, quando eu falo estudo, na verdade passar para você, telespectador, um pouco do que é Lúcia Viana, essa magistrada que está com a gente hoje aqui, para falar um pouco sobre direito, para falar um pouco sobre cidadania, para falar um pouco do trabalho dela e um trabalho que tem relação direta com você, telespectador. Para isso, então, eu pergunto dela, como é que surgiu essa ideia de fazer esse livro, Direito e Cidadania, Fundamentos e Perspectivas? Então, Tony, esse livro aqui ele não é só meu. Eu funciono como articulista e organizadora. Modernamente, as literaturas, os livros, eles têm sido organizados por artigos científicos. E essa ideia aqui surgiu, esse livro foi lançado ano passado, em 2011, ele surgiu, enquanto coordenadora do curso de Direito da UEA, eu conversava, refletia muito com o Tenório, que é o mago da literatura, nossa, é aquela pessoa que, enfim, nos orienta muito. E um dia o Tenório chegou na minha mesa, na UEA, e disse, professora, o que lhe aflige hoje em dia? Mas falando academicamente, né? Em sede de ensino jurídico. E aí eu tinha acabado de retornar de um congresso que tem todos os anos sobre discutir os problemas do ensino jurídico no Brasil, a qualidade da educação jurídica no Brasil. Você sabe que a OAB está sempre preocupada com a grande quantidade de cursos jurídicos no Brasil, também no estado do Amazonas. E eles têm promovido, a Comissão de Ensino Jurídico tem promovido em vários estados a cada ano esse encontro. Eu participo de todos, eu tinha acabado de chegar de lá. Aí eu disse para o professor Tenório assim, professor, me aflige a falta de importância que os alunos dedicam à filosofia, a falta de noção com relação à importância da sociologia jurídica, a importância que tem os núcleos de prática jurídica para os jurisdicionados carentes, a questão da ética na magistratura, no magistério, na advocacia. Então, essas eram questões pontuais que eu sempre pensava, por que as pessoas não dão importância a isso? Mas por que já essa minha impressão? Porque eu já era aluna do doutorado, eu já tinha feito um mestrado e foi lá que eu fui ver o quanto que a filosofia e a sociologia eram importantes. Porque a gente na graduação não dá importância, eu enquanto aluna não dei importância. Quando eu cheguei no mestrado e no doutorado, eu falei, eu acho que eu faltei essas aulas. E a filosofia era a base de tudo.
Hoje, as maiores decisões das maiores cortes do país, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, são pautadas pela filosofia jurídica. Grandes filósofos que hoje estão mais atuais do que nunca com as suas correntes, as suas doutrinas, as suas teorias. E aí, quando eu disse isso para o Tenório, ele disse, está pronto o livro. Eu não entendi. Ele disse, está pronto o livro. Eu vim lhe convidar para a gente escrever um livro. Então, professora, a senhora vai indicar cada tema desse para um autor, que é da sua escolha, e no final do ano a gente publica o livro. Então, realmente, modéstia à parte, a ideia foi minha, e eu escolhi a dedo, né, um juiz federal, um magistrado do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio, doutor Márcio Luiz, um filósofo, a professora do Núcleo de Prática Jurídica, o Tenório tem um artigo, o nosso decano, o professor Manuel Bessa. E aí nós lançamos o livro. Nasceu o Direito e Cidadania em 2011. Né? Então é um orgulho, assim, é uma obra que serve para todos da comunidade jurídica e não jurídica. Porque tem artigo aqui sobre democracia nas eleições, que é um tema mais atual do que nunca e que não está ligado só ao estudioso do direito, não é verdade? Qualquer pessoa, telespectador do povo, jurisdicionado, qualquer pessoa tem interesse, mais do que nunca, na democracia nas eleições. Eu vou pedir um pouquinho de permissão sua, telespectador, aí, da nossa entrevistada, Lúcia Maria Corrêa Viana, para a gente ir para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Você está assistindo o programa Ideias. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Voltamos a apresentar Ideias. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Estamos de volta com o programa Ideias. Dessa vez estamos conversando com a magistrada do Tribunal de Justiça do Amazonas, Lúcia Maria Corrêa Viana. Ela falava ainda há pouco sobre Direito e Cidadania, Fundamentos e Perspectivas, um livro lançado em 2011 juntamente com Tenório Teles. Ela também lançou outros 2 livros, ela lançou esses 2 livros esse ano. Um é o Conversando com o Direito e o outro é Resíduos de Serviço de Saúde no município de Manaus, Responsabilidade Civil da Administração Pública e dos estabelecimentos geradores. Vamos falar primeiro em relação a esse livro aqui, Conversando com o Direito. Por que esse livro veio? Qual foi a inspiração de vir esse livro? É assim, nós, estudiosos, escritores, já posso me dizer assim, né? Professores, sobretudo, nós produzimos artigos, palestras, discursos, debates, não é verdade? E para isso a gente estuda e escreve. O que fazer, Tony, com um material que você sabe como é difícil a gente produzir, não é verdade? Escrever um artigo científico, escrever uma palestra, escrever um discurso é difícil, demanda tempo. Ao longo desses 10 últimos anos, eu tinha alguns escritos guardados, né, arquivados no computador. E aí me ocorreu a ideia, dentro de novo da moderna literatura de escritos, vários autores estão compilando, reunindo numa obra tudo que escreveram ao longo de determinado tempo. Então esse livro praticamente nasceu pronto. Eu compilei palestras, discursos, artigos e aí juntei todos. Agora, a temática dele, temática totalmente diversificada, ambiental, sobre ética no serviço público, foram palestras que eu fiz para os professores da UEA, questões, reflexões sobre concursos de júri simulado, estudos internacionais, os temas que a gente defendeu, uma turma de 23 alunos da qual eu faço parte, no doutorado na Argentina, todos amazonenses, né? Então escrevi sobre esses cursos internacionais, escrevi sobre fóruns de sustentabilidade, que aqui em Manaus já
aconteceu o 1, o 2 e o 3, de extrema relevância, de extrema importância. Então, educação jurídica de qualidade, como buscar, como alcançar essa qualidade do ensino jurídico, técnicas de metodologia para o pessoal da área jurídica, né? Problemas de relacionamento professor e aluno, enfim, temática totalmente diversificada. E como isso teve uma cronologia na minha vida, eu juntei artigos, palestras, discursos, escolhi os melhores. De 10 anos para cá, como gosto muito de fotografia e eu registro muito todos os momentos importantes de todos os cursos que eu coordenei. Inclusive agora eu também coordeno os convênios que a Escola da Magistratura faz com outros órgãos, com a OEA, com a ESA, da OAB, enfim, vários convênios realizados. Então, eu registrei, até uma ideia do Dr. Júlio Antônio, o diretor jurídico da Crítica, eu reuni aqui um roteiro fotográfico comprovando toda essa trajetória desses 10 anos, de palestras, discursos e artigos publicados. Ficou muito interessante. Aqui muitos alunos, muitos professores podem se achar. Então, esse livro aqui foi um livro assim de muita gratificação. Agora, esse aqui é o Resíduos de Serviços de Saúde no município de Manaus, responsabilidade civil da administração pública e dos estabelecimentos geradores. Eu percebi o seguinte, esse primeiro aqui foi lançado pela Valer, esses dois foram lançados pela Editora Cultural da Amazônia. Então, vamos falar sobre esse aqui. Como foi a realização desse Resíduos de Serviços de Saúde no município de Manaus? Até é importante detalhar que essa editoração da Editora Crítica e o lançamento dos livros advém de um termo de cooperação técnica científica que a Escola da Magistratura firmou com a Rede CC, Rede Cartorária de Comunicação, tá? Para viabilizar publicações de magistrados, de professores da Escola da Magistratura. Então, essa publicação advém do resultado desse convênio. Por isso, editoração de Editora Crítica. Resíduos de serviço de saúde. Então, eu vinha comentando com você ainda há pouco que eu fiz aquela primeira especialização em Direito Ambiental em 1990. Bom, caminhou, né, a educação jurídica para a exigência, como você falou, de curso de mestrado. E aí, novamente, em 2002, a OEA é inicializada em 2001, eu participei dessa construção da OEA, da equipe que construiu a OEA. Em 2002, a OEA lança o primeiro curso de mestrado de Direito Ambiental do Brasil, na nossa floresta amazônica. Inovador, mas também continua aquele contrassenso, aquela utopia, só depois de muito tempo que se lançou cursos nesse nível, né? Com certeza. Você lembra, Tony, há uma década atrás, quando Bernardo Cabral, que foi quem fez a aula magna da OEA, e que fez a aula magna do curso, da primeira aula do curso de mestrado também, você lembra quando ele dizia assim, que a água será o ouro do mundo? Se não me falha a memória, ele foi um dos incentivadores para que a ANA existisse. Eu gostaria que você falasse também sobre a ANA, para o nosso telespectador saber o que é a ANA. Olha, a Agência Nacional de Águas é um dos maiores órgãos regulamentadores da outorga, da utilização desse recurso ambiental, desse elemento ou bem ambiental que é o recurso hídrico, né? Que é justamente a água. Então, o Bernardo Cabral, ele já tinha naquela época, ele era um visionário. Há 10 anos atrás, ele já tinha publicações em direito ambiental, sobretudo disseminando a questão da água, que a água ia faltar, que a água seria objeto de guerras entre países. E nós, o que fazíamos? Não acreditávamos. Quem de nós acreditava que a água é um bem finito, limitado, que é objeto de guerras hoje em dia? Porque as pessoas têm um equívoco enorme. Nós temos uma bacia amazônica, um recurso hídrico de monta, não é verdade? Mas acontece que para a nossa sobrevivência, a água que interessa é a potável. Então, daí, quantidade não dizer muita coisa. Então, veio o mestrado de Direito Ambiental pela OEA em 2002. Em 2004, eu defendo
esta dissertação. Esse livro é fruto da dissertação desse mestrado. Esse foi o tema escolhido. E por que esse tema? Porque em 1990 eu li numa revista Veja. Hoje é um tema da moda, lixão na novela, catadores de lixo. Inclusive tem uma lei recente que obriga os municípios a deixarem de ter os seus lixões. Vão ter que ter agora toda uma estrutura para cuidar desse mesmo lixo. Perfeitamente. Fez parte da atualização desse livro, porque naquela ocasião que eu defendi, ela não existia essa lei. É a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, que foi regulamentada ano retrasado, em 2010. Ela diz que até 2014, os 5.550 municípios do Brasil não poderão mais operar com lixões, somente aterro controlado e aterro sanitário. Hoje tem filmes, Lixo Extraordinário Brasileiro, que concorreu ao Oscar na categoria de documentário, tem a novela Avenida Brasil, então é um tema da moda. E nos idos de 1990 eu li na Veja uma catadora de lixo, seguida por uma reportagem de jornal. Ela foi seguida, catou os seus restos de lixo naquele lixão de Recife, levou para sua residência e alimentou a família com pedaços de carne que ela achou no lixo, oriundos de um hospital de oncologia, peças de seio contaminadas com câncer. Aquilo me chamou a atenção e quando eu me embrenhei na especialização de Direito Ambiental e no mestrado de Direito Ambiental, eu falei, está aqui o meu tema, resíduos de serviço de saúde. Como linkar isso com o direito? Refletindo sobre a responsabilidade civil do Estado, que eu chamo de administração pública, do Estado, do município, e daqueles estabelecimentos que geram, que produzem esses resíduos de serviço de saúde, vulgo lixo hospitalar. E aqui no livro eu demonstro, por toda a legislação, que exatamente é possível essa responsabilização se eles não tratarem esses resíduos. Tanto os hospitais, farmácias, laboratórios, quanto o poder público, cumprindo a sua missão de proteger o meio ambiente e de realmente executar um aterro sanitário ou aterro controlado diversamente de um lixão, que é o que acontece hoje em dia, né? A conversa está muito boa, está ótima, está excelente mesmo. Eu estou aprendendo muito, eu tenho certeza que você, amigo telespectador, está também aprendendo muito, mas infelizmente eu tenho que pedir permissão à minha amiga, agora amiga Lúcia Maria Correia Viana, ela que é magistrada, já falei isso para você, mas continuo falando do Tribunal de Justiça do Amazonas, tenho que pedir permissão dela, porque o nosso tempo já esgotou. Eu vou inclusive sugerir a ela e vou sugerir para a nossa produção, para nós fazermos um outro programa. Nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Você está assistindo o programa Ideias. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Voltamos a apresentar Ideias. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Estamos chegando ao final de mais um programa Ideias. Dessa vez, entrevistamos Lúcia Viana, ela que é professora e magistrada. Eu espero que você tenha gostado. Ela falou um pouco da história dela, falou um pouco do lançamento dos seus livros lançados e falou também algumas curiosidades sobre o direito. Eu quero saber se você gostou do programa. Para eu saber, aqui estão nossos contatos e também está a nossa fanpage. Eu gostaria que você entrasse em contato comigo, com a nossa produção também. Se você tem uma boa ideia, passe para a gente. Eu quero a sua ideia no programa Ideias. Eu agradeço a sua audiência e quero que todos tenham um bom dia.